Boa tarde. Primeiramente eu queria cumprimentar a minha professora orientadora, a professora Muxiane Oliveira Brito Portela, certo? Em seguida, eu quero agradecer aqui a presença da banca examinadora, né, na pessoa da professora doutora Sônia Maria Ribeiro de Souza, professor mestre Wesley Pinto Carneiro, certo? E dizer que agradeço muito a todos, né, por estarem aqui na defesa desse trabalho tão importante, né, uma pesquisa tão importante para conhecermos a realidade, né, da educação do campo, né, conhecermos um pouco, né. Esse trabalho, essa pesquisa, ela é fruto de um interesse pessoal meu pela temática da educação do campo, né, aliada ao ensino de geografia, né, as escolas do campo, né, como que essas escolas, elas dialogam com o ensino de geografia, como que elas se relacionam com as comunidades, né, com as comunidades locais, né. Então esse trabalho é fruto desses questionamentos, né. Então já vou aqui passando para o próximo slide, tá? Aqui a gente realizei um pequeno sumário, onde eu vou apresentar primeiramente a introdução, né, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, os resultados, né, a conclusão. Bem, os objetivos aqui, introdução em si, né, trago aqui a justificativa, né, existem tantas justificativas para um trabalho como esse, né, mas primeiramente dizer que buscando nos sites de artigos como Google Acadêmico, Cielo, dentre outros, você encontra poucas produções, né, poucos trabalhos acadêmicos, né, relacionados a essa temática, né, que busque explicar aí a relação entre o ensino de geografia e as vivências e experiências da população do campo, né. Então, um ensino de geografia no contexto, né, da escola do campo, né, do agricultor, né, com as suas peculiaridades, né, que a gente sabe que a educação no campo, a vida no campo em si, todas as atividades produtivas, elas são voltadas para todas as atividades no meio rural, elas são voltadas para as atividades produtivas, né, do campo. Então, a escola também precisa dialogar com essa realidade, né. Às vezes o estudante precisa se ausentar da propriedade dos pais, né, para poder ir para a escola, assim como precisa se ausentar da escola para poder ajudar as famílias, né, na colheita, né, no plantio, nas atividades, né, em geral, né, relacionadas ao meio rural, ao meio de subsistência. Então ela se justifica em virtude dessa baixa produção acadêmica que visa explicar essa relação entre ensino de geografia e as vivências e as experiências, né, dessa população do campo. O problema delimitei um problema, né? Qual é a importância da escola do campo, né, aliada ao ensino de geografia para o estado do Piauí, né, para um dos estados, né, que possuem baixo índice de desenvolvimento humano, né, na região Nordeste.
É um dos estados onde você tem o avanço da fronteira agrícola no sul do estado. Então você possui ali, tem muitos conflitos ali por terra, né? Tem muitos conflitos entre os grandes produtores e os pequenos produtores, né? A própria questão do uso de agrotóxicos também, né? Acaba afetando a vida das comunidades, né? Então, qual é essa importância dessas escolas do campo, né? Qual o papel que elas cumprem, né? Juntamente ao ensino de geografia para o estado do Piauí e para as comunidades, né? A hipótese delimitada é que elas cumprem um papel indispensável na promoção do acesso à educação pela população, né, do campo, que é uma população peculiar, é um modo de vida peculiar. Então, enquanto isso, o ensino de geografia, ele promove os conhecimentos necessários à formação de um senso crítico acerca da realidade vivida pelos alternantes em suas comunidades. Então, é a própria posição da geografia entre o meio físico e o meio social, né, é muito importante, no sentido da ciência conseguir dialogar com a terra, com o solo, né, promovendo ali estudos, né, sobre o solo, sobre desmatamento, mas também promovendo estudos sobre os impactos sociais, econômicos, né, dessas práticas, né, do manejo do solo, da poluição dos rios, dos mananciais, né, e o impacto dessa poluição, né, na vida das comunidades locais, né, muito importante. As próprias alterações climáticas, né, no microclima ali da região também. A existência do latifúndio, né, das grandes propriedades rurais, né, isso são todas temáticas aí abordadas durante a educação básica, né, a geografia. Os objetivos do trabalho, o objetivo geral é discutir esse ensino de geografia, né, à luz da pedagogia da alternância, né? A gente diz da pedagogia da alternância porque as escolas que fazem uso dessa metodologia, né, dessa forma de organização do ensino no Piauí, no Brasil como um todo, mas trazendo um recorte para o Piauí, as escolas que fazem uso dessa metodologia são as escolas do campo, né, voltadas para essa população do campo. Os objetivos específicos é conhecer o funcionamento da escola do campo a partir da pedagogia da alternância, tá? Avaliar como que o ensino de geografia dialoga com a realidade do alunado da escola, dos estudantes da escola, né? E também coloquei como objetivo fazer um mapeamento, né, da quantidade de escolas agrícolas no estado do Piauí, certo? Mas para adiantar essas escolas, bem, vamos seguir em frente. Bem, a metodologia, esse trabalho foi feito anteriormente, eu tinha essa vontade de trabalhar o meu artigo de conclusão do trabalho de conclusão de curso, trabalhar com a educação do campo, né? E tive até uma escola aqui localizada no município de União, mas não foi possível desenvolver a pesquisa, né, da forma como eu imaginava, né, porque eu tive na escola, no TCC 1, né, trabalho de conclusão de curso 1, e conversei com o professor de geografia, o professor foi muito receptivo quanto à pesquisa,
a direção também. Só que quando foi para desenvolver a pesquisa, eu voltei à escola, né? A escola já tinha, o professor já tinha sido removido, já tinha sido direcionado para outra escola, já tinha sido substituído. E aí, certo que essa pesquisa ela se realizou, né, através da pesquisa bibliográfica, certo? Mas também foram desenvolvidos mapas do estado do Piauí, dos territórios de desenvolvimento, porque é nesses territórios de desenvolvimento em que estão localizadas, né, as escolas agrícolas, né? O Piauí em si é um estado, um estado dividido em territórios de desenvolvimento, né? São os 12 territórios de desenvolvimento. E essas escolas estão nesses territórios, né? Localizados nesses territórios, desde a região norte do estado até o extremo sul do estado. Então, foram também realizados diversos doulandes, busca das bases cartográficas do estado, né, dos limites municipais, né, e também compilados dados aí de divisão territorial, né, com cada município, qual município faz parte do território, por exemplo, Vale do Sambito, né, então foi realizada essas buscas aí. O referencial teórico, né, foi apoiado em diversos autores, né, como Calai 2012, Silva 2020, né, que vão trazer um percurso histórico da geografia na educação básica, né, a importância da geografia na educação básica, né, para a vida dos estudantes. Então, de acordo com Silva 2020, né, eu trouxe aqui alguns pontos mais importantes, né, do trabalho, que eu julguei importante, né, importante dizer que essa é uma visão minha, julguei importante esses pontos. Então, de acordo com Silva 2020, né, o ensino de geografia na educação básica ele vai proporcionar um conhecimento local global. É aquilo que está posto no sistema educacional brasileiro, da geografia em si, da disciplina, da geografia como componente curricular, né, está presente desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, certo? Então você consegue observar que os conteúdos abordados, eles seguem uma lógica do micro ao macro. Ultimamente eu estive na disciplina de estágio 3 e lá eu estive atuando em turmas de ensino médio, 2 turmas de ensino médio de terceiro ano, e todos os conteúdos são voltados aí ao macro, né? A questão global, aos organismos internacionais, organizações internacionais, né? Reuniões, conferências globais, né? Globalização. E enquanto que lá no ensino fundamental você está trabalhando a questão do lugar, do bairro, da rua, né? Enfim. Então, ela também é uma ciência do social, né? Então oportuniza o aluno a ter um senso crítico da sociedade, do entorno onde vive. Esse ponto é muito importante, né? Esse diálogo que a geografia possui com o meio social. Ela não deixa de ser uma ciência. Ela não deixa de ser uma ciência física apenas, né?
Ela também é uma ciência do social, ela também discute população, discute economia, discute políticas públicas, ela discute a própria questão fundiária, né? Acesso à terra no Brasil. Então, são diversas temáticas relacionadas aí à área social, né? Mas também a área física, né? Para poder fazer com que o aluno possua uma leitura que seja completa, que não seja deficitária em determinados aspectos, né? É importante você compreender, observar a paisagem e compreender não apenas pela biologia em si, né? Porque aí seria uma visão mais biológica da paisagem, você observar a paisagem e tentar, sei lá, perceber a existência dos seres vivos, tudo bem, das modificações que aconteceram ali naquele ecossistema, naquele ambiente, mas sem relacionar isso com a atividade antrópica, né? Então, se você não relaciona isso com a atividade antrópica, fica mais uma visão biológica, uma visão mais natural. Não é uma visão dotada de um senso crítico, por exemplo. Então, o ato de ensinar geografia na escola, de certa forma, ele requer sim o conhecimento da realidade vivida do aluno, pelo aluno. Então, é importante que o professor, né, no caso das escolas no caso das escolas agrícolas, por exemplo, na educação do campo, essa, esse ponto de conhecer a realidade vivida do aluno, ele é bem levado a sério pela instituição, pela escola, né? Atualmente, nas escolas regulares, você sente uma falta muito grande da presença da família no processo de ensino-aprendizagem, né? Incentivando os alunos a valorizar os conhecimentos escolares, né? A escola em si. Então você tem essa dificuldade de diálogo entre a escola e a família. Eu digo isso nas escolas regulares. Nas escolas agrícolas, né, na educação do campo, você já tem uma outra realidade, pelo menos uma tentativa, né, de realidade, de mudança, né, dessa realidade, porque existe vários instrumentos, a gente chama de instrumentos pedagógicos, né, próprios da pedagogia da alternância, que buscam sanar que buscam responder a esse conhecimento que o professor precisa, que o professor na escola agrícola, na educação do campo, ele é chamado de tutor, né? Então, que esse tutor ele precisa para poder traçar as melhores metas, as melhores formas de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Eu diria contribuir, porque o professor, ele, na escola do campo, ele não pode ser transmissor de conhecimento, ele precisa ser um facilitador da aprendizagem, né? Porque o estudante, ele é dado muita independência ao estudante, né? Através de outros métodos, né? Que a gente vai ver mais à frente. Por exemplo, os planos de estudo, né? O caderno da realidade. Então é dado independência, né? Para que o aluno crie independência, né, durante esse processo de ensino-aprendizagem dele, né, que vai beneficiá-lo, certo? Então a professora Calai, 2012, ela fala que simplesmente descrever esses lugares ou as paisagens, né? O que eu falei, você apenas tem uma visão mecânica, mecanicista, tecnicista, né? Dessas paisagens, desses lugares, né? Onde o estudante está inserido. Então não vai encaminhar a entender a dinâmica do mundo, né?
Então é preciso questionar, preciso problematizar, né? Contextualizar também cada fato e cada fenômeno, né? Para poder buscar explicações que não são simples, né? Elas também não são lineares, né? De uma causa que gera uma consequência, né? E a geografia faz isso muito bem. A geografia é capaz de fazer isso muito bem, né? Quando você tem as próprias, que eu diria, quando você tem as próprias, quando você tem as próprias, ah, um minuto só, categorias, os próprios princípios, né? A gente chama de princípios da, da ciência geográfica, sim, os próprios princípios, né? Fundamentais da geografia, né? Que é o princípio de extensão, né? O princípio de analogia, causalidade, atividade e de conexidade, tá? Entre os fatos. Então a geografia é capaz de fazer isso muito bem, né? Ah, seguindo aqui à frente, tá? Então as transformações, dada essa importância da geografia, né, para o estudante, principalmente para os estudantes, o público-alvo da educação do campo, né, das escolas agrícolas. O ensino de geografia ele passa ali, no fim do século XX, início do século XXI, né, por essa revolução técnico-científica informacional, né? E a própria geografia ela é muito afetada, diria que de forma positiva, tá? Porque a geografia em si, ela tem muitas possibilidades, né, no que tange a tecnologia, para trazer um ensino mais próximo dos estudantes, né, mais contextualizado, né, mais atualizado até, né? Então a geografia, a própria cartografia, né, os estudos cartográficos dentro da geografia, a produção de mapas, atualmente depende muito da tecnologia. Hoje em dia é muito difícil você ver, fazer uma análise, criar, elaborar um mapa manualmente. Hoje você tem diversos softwares aí disponíveis para estar fazendo essa compilação de dados, né, e elaborando esses mapas. Enfim, né, então essas mudanças, elas afetaram tanto o ensino de geografia quanto a própria escola. E no campo isso foi mais perceptível até, porque você tinha a existência no campo de dois projetos, né, de escola que eles eram inconciliáveis, então eles não dialogavam entre si. Você tem ali um projeto que é oficial, majoritário, né, pactuado ali entre as elites, né, que é a própria escola regular.
E você tinha a própria um outro projeto, né, de escola que fosse que dialogasse com a realidade dessa população do campo, né, que é fruto dessa luta camponesa, né, dos movimentos sociais, né, também. Então, enfim, e isso, se você fosse analisar o campo, fazer um raio-x da, dos problemas no campo, você iria identificar a existência desses dois projetos, né, dessas duas tentativas. Né? E aí a gente vai se ater mais totalmente ao projeto da escola do campo, né, como uma possibilidade de proporcionar tanto os conhecimentos escolares, né, o saber científico, quanto também valorizar os próprios conhecimentos, né, da comunidade, os conhecimentos tradicionais, né, trazer essa valorização para o espaço escolar também, desde que, desde que respaldados cientificamente. Então, o ensino de geografia na escola do campo, principalmente nas escolas família agrícola, no Piauí existe uma peculiaridade, né, porque a existência de tanto de escolas família agrícola, que são instituições ligadas à Associação Estadual da Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Piauí, a EFAP. Tá? E você tem a existência dos Centros Estaduais de Educação Profissional Rural também. Esses ofertam ensino médio, né? Porque o Estado ele é responsável pelo ensino médio. Né? Esses ofertam o ensino médio nas escolas, nessas instituições, tá? E fazem o uso da pedagogia da alternância, dessa metodologia de organização do ensino, certo? Então, basicamente, a geografia presente nessas escolas família agrícola, elas não estão, ela não é diferente no aspecto da formação geral básica, né? Então, ela precisa, claro, cumprir essa obrigação. É a lei, é o que diz a LDB, é o que diz a lei, os documentos, né, que regem o sistema educacional em si, né, que você precisa ter a carga horária 160 horas, 180 horas, se não me engano, né, da disciplina de geografia. Currículo, né, na formação geral básica, né, então a geografia está aí na área de ciências humanas, isso mais no ensino médio, né? Então, a geografia como componente curricular, ela precisa ter essa formação geral básica. E você tem os instrumentos pedagógicos que são próprios da pedagogia da alternância, tá? Então, eu acho que nesse ponto já existe um avanço, né? Porque muitos podem pensar que a escola do campo ela é voltada apenas para a profissionalização do jovem, né? E é o que parece ser, né, na verdade, que a escola do campo ela é voltada para o tecnicismo, né, para a formação técnica, mas nem sempre isso acontece. E a geografia como disciplina escolar, ela ela traz esse diálogo para além do técnico, porque o técnico em si ele é voltado muito para o físico. Então, para o físico,
muito diálogo com a parte social. Geografia é uma ciência que consegue, né, transitar entre esses dois espaços. Então, por exemplo, o plano de estudo é um dos instrumentos pedagógicos da pedagogia da alternância que pode proporcionar isso, porque nesse documento o estudante é um documento que divide-se a carga horária, uma atividade em que a carga horária ela é dividida entre o espaço comunitário e a escola. Tá? Então, o que o estudante precisa fazer? Ele precisa, no tempo escola, ele elabora esse plano e ele vai para a comunidade, né? Vai para o tempo, para a sessão familiar. E ele vai fazer as observações no espaço, né? Vai identificar os problemas, né? E quando retornar, ele vai ter uma atividade de retorno, né? Que é uma forma de socialização, que é uma forma na verdade, de sistematização desses conhecimentos. Então, ele vai sistematizar o que ele observou e vai comparar com os conhecimentos da escola, né? que, ele, que ele está vivenciando na escola, né? Que ele está tendo acesso. Após esse momento, ele vai ter a colocação em comum. O tutor precisa fazer essa colocação em comum, né, dos estudantes. Eles precisam estar explanar, né? Precisam ser capazes de explicar os fenômenos, né, observados, né? As comparações feitas, né? As relações, né, principalmente. Então, a própria pedagogia da alternância, ela proporciona essa independência, promove essa independência maior, né, dos estudantes, né, para com a realidade deles. Eles precisam ser capazes de, ao estudarem, por exemplo, formas de poluição ambiental. Você está vendo esse conteúdo o avanço da fronteira agrícola, o perigo, a questão dos agrotóxicos, né, desmatamento. E eles precisam identificar esses problemas e poder confrontar suas causas, contextualizar, relacionar, né? Então são fenômenos que precisam ser estudados à luz dos próprios princípios fundamentais da geografia, né, que é o princípio de extensão, de analogia, né, de causalidade, de atividade, né, e de conexidade. Então esses fenômenos precisam ser estudados, né, nesses caminhos, né, para poder trazer uma explicação mais concisa, uma explicação mais complexa que, como a professora explica anteriormente, ela não é linear, né? É um caminho mais complexo, não é linear. Então a própria tutoria é a disponibilização de um professor, né, disponível, de poder esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas do estudante, as próprias visitas à família, né, tão importante hoje, né, para a escola, como eu já falei anteriormente. A escola regular hoje tem uma dificuldade muito grande em trazer a família para discutir, né, discutir a educação dos filhos, né, discutir dentro da escola, né, estar mais presente dentro da escola. Então, essa dificuldade ela existe, é muito grande, né? Mas nessas escolas que se utilizam da pedagogia da alternância, essa dificuldade ela tenta ser sanada, tá? Com essas visitas que são realizadas às propriedades, às famílias, né? Para conhecer a realidade dessas pessoas, né? Desses indivíduos. Na verdade,
No campo brasileiro hoje, no campo do Piauí, né, como um todo, é, não vamos afirmar que existem, todo estudante de uma escola agrícola possui uma propriedade, sua família possui uma propriedade rural, nem sempre. Né? Claro, eles têm, hoje o campo está muito, campo e cidade hoje é até difícil de diferenciar, né? Porque as indústrias estão no campo, as disputas territoriais são muito fortes também no campo. Então, os espaços para uma população, eu diria, mais camponesa, né, que trabalha com a agricultura mais voltada às práticas de conservação, essas propriedades geralmente elas são muito pequenas, né, e enquanto que as grandes empresas, né, você tem grandes empresas do setor agropecuário aí atuando, foram realizadas atuando no campo do Piauí, principalmente também na região do Matopiba, por exemplo, no sul do estado. Eu lembro que foi apresentado um trabalho foi na disciplina de Geografia da População, se eu não me engano, de, de luta, né, e de como que as empresas, apresentando como que as empresas internacionais elas estão presentes no campo brasileiro, estão adquirindo terras, né, em grandes porções, né, no campo brasileiro. Né? Então você tem muitos japoneses aqui no Maranhão, por exemplo, tem muitos desses imigrantes, né, trabalhando. E são grandes propriedades rurais. E a população do entorno fica praticamente sem as terras, né, para poder desenvolver as suas práticas. Então você tem o serão. O serão é um instrumento que é uma atividade que os alunos escolhem no tempo escola, né, na sessão de escola, que são realizadas durante o período noturno. Né, como essas escolas elas funcionam em regime de internato, porque às vezes o estudante mora muito distante da escola. Né? A propriedade rural ela é muito distante da escola, até porque hoje nem todos os povoados na zona rural possuem escolas, né? Alguns possuem e acabam sendo desativados, isso é comum, tá? Porque em virtude do êxodo rural, as populações saem da zona rural para a cidade, né? E as escolas não possuem estudantes praticamente e acabam fechando as portas, né? Isso não é difícil de ser presenciado, né? Se você fizer um estudo sobre isso, para identificar muitas instituições que fecharam, né, em virtude dos impactos desse êxodo rural. Então o serão ele é uma atividade realizada durante o turno da noite, né, que é a exibição de filmes, documentários, né, e outras atividades culturais, né, que são escolhidos pelos estudantes, né, que abordam também a temática, né, que eles estão estudando, né, nas comunidades, na zona rural em si. Né? Então, a disciplina, a geografia como disciplina, desse modo, a geografia como disciplina, ela está inserida, né, no currículo dessas escolas agrícolas do Piauí e atende à legislação em vigor, tá? Quanto à formação geral básica. Né? A disciplina ela não deixa de ofertar, as escolas não deixam de ofertar formação geral básica, tá? Mas concomitantemente essa formação geral básica você tem principalmente nos centros estaduais de educação profissional rural, você tem os cursos técnicos, tá?
Mas nas escolas família agrícola você também tem a oferta de alguns cursos técnicos. E aí vai depender muito do arranjo econômico local. Por exemplo, eu digo aqui no meu município, que meu município é aqui, União. E como aqui tem a existência da Convap aqui, né, do Grupo Olho d'Água, a maioria dos cursos eu tive em visita à escola, a uma escola do estado aqui que oferece esses cursos de ensino médio. E esses cursos técnicos, né, a maioria desses cursos são voltados à produção açucareira, né, também agropecuária. É assim, depende muito do arranjo econômico local, né. Então essa alternância de espaços oportuniza um aprofundamento nos conhecimentos adquiridos na formação geral básica, né? Isso é bem importante, né? Que o estudante possua uma boa formação geral básica, né? Principalmente na geografia, eu diria, né? Porque ela dá mais espaço, né, para discussão. Eu tive lendo um trabalho, um artigo, tá, sobre a relação da geografia com os benefícios, né? Era mais nesse sentido, dos benefícios da geografia para os estudantes de uma escola agrícola, nesse sentido, tá? Então, muitos estudantes responderam, né, que, que as análises da paisagem, né, do espaço geográfico, eram muito, serviam muito para dentro da ciência de geografia, principalmente no plano de estudo, porque o plano de estudo você não pode só, o aluno não pode fazer só observação, só a descrição desses fatos que ele observa. Não pode ser só aquela descrição, ele precisa contextualizar, ele precisa relacionar isso com os conhecimentos da escola, né? E é nesse sentido que a geografia ela tem um destaque maior, né? Porque ela faz a análise do espaço físico, do solo, né? E também do espaço social, né? Das relações sociais, né? Do acesso à terra, da economia, do impacto dos desmatamentos, por exemplo, no microclima local, né? Do avanço da fronteira agrícola, né? Dos sistemas da importância das unidades de conservação, da importância da conservação dos rios, da tecnologia no campo, né? Do avanço da tecnologia, da mecanização no campo, né? Então são todas discussões próprias da geografia, né? Que beneficiam muito o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento dos estudantes, né? Dessa modalidade de educação. Então eu fiz aqui uma página sobre a pedagogia da alternância, sobre suas origens, né? Porque basicamente surge em 1930 a partir dessa insatisfação de alguns agricultores franceses, né? Em relação ao sistema educacional vigente, a gente sabe que a agricultura francesa ela é muito forte, né? Muito forte, que não atendia às especificidades de uma educação voltada ao meio rural, né? Então, os agricultores eles precisavam desenvolver, precisavam de uma escola que dialogasse
com a realidade do meio rural, tá? Dos seus filhos, dos seus estudantes, né? E promovessem o desenvolvimento econômico, cultural também, né? Dessas pessoas, né? Uma escola que ao mesmo tempo ela dialoga com a zona rural, ao mesmo tempo ela valoriza os conhecimentos tradicionais, mas também ela enriquece esses conhecimentos, né? Traz um aporte cultural maior, né, para esses estudantes. Então, é concebida como uma metodologia de organização do ensino, né, que busca conciliar a vivência, né, nos dois espaços distintos, né, que é a escola e a propriedade familiar. Né? A gente sabe que, como eu já ressaltei, nem sempre os estudantes possuem essas propriedades. Né? Bom, seguindo resumidamente os princípios dessa metodologia, né, que é a pedagogia da alternância, a responsabilidade dos pais e da comunidade local pela educação de seus filhos, tá? É um dos princípios a serem observados. Isso é muito importante, né? Porque traz a família para o espaço da escola, para discussão, né? A escola vai até a família também através das visitas, né? Muito importante também. E a articulação entre os conhecimentos adquiridos por meio do trabalho na propriedade rural, né? Por meio da vivência, não só do trabalho, mas também da vivência, da experiência, né? E aqueles adquiridos na escola, né? Na alternância ali das etapas entre o espaço da escola e a comunidade rural, né? Então, esses conhecimentos eles são valorizados, né? São complementados. Aqui já é uma discussão mais acerca dos resultados desse trabalho, tá? Que é uma realização de um mapeamento, que eu fiz esse mapeamento das escolas, né, que possuem a pedagogia da alternância como metodologia no estado do Piauí, tá? Então, mais as escolas agrícolas, né, claro, a escola família agrícola. Então, eu fiz essa divisão territorial, né, em territórios de desenvolvimento do estado, comparando ali como eu obtive o nome dessas escolas, né, e a localização dos municípios. Eu optei por fazer o mapa com os territórios de desenvolvimento, tá? Então você tem os 12 territórios, tá? Mas nem em todos eles você tem as escolas família agrícola, né? Só em 7 deles, tá? Então está presente nos 7 territórios aí de desenvolvimento, tá? Então lá na região norte você tem a EFA dos Cocais, tá? Que é lá em São João do Piauí. Você tem a EFASA, tá? Que é em Pedro II, tá? Na região sul do Piauí você só tem uma EFA, que é a de Cristino Castro, tá? Você tem também a de Eliseu Martins, de São Lourenço, tá? Aqui mais na região do Entre Rios tem mais EFAs, tá? E também na região aí do Vale do Canité, tá? Também tem Chapada do Vale do Itaim, por aí. Chapada do Cocais, Carnaubais. Enfim, aqui na região central do estado você tem mais EFAs. Então, para poder manter essas instituições, né, que são as escolas família agrícola no estado, você tem um termo de cooperação entre o governo do estado, através da SEDUC, tá? Secretaria de Educação, e a Associação das Escolas Família Agrícola do Piauí, tá? Que é a EFAP, tá?
que disponibiliza a SEDUC, ela fica responsável pela disponibilização aí de professores, né, servidores administrativos, né, enfim, os servidores gerais que as escolas precisam, tá? Para as escolas. Então, geralmente, o foco é o ensino médio, tá? Geralmente, nem sempre, tá? No ensino médio, então, esse ponto aqui, que o foco é o ensino médio, ele é mais voltado para os centros estaduais, tá? As EFAs, elas ofertam ali a educação básica também, tá? Então, e no ensino médio elas ofertam aí diversos cursos, tá? Relacionados à área agrícola, de acordo com o arranjo econômico local, tá? Aqui eu trago as conclusões, tá? As conclusões, elas que eu posso concluir do trabalho. É uma pesquisa que pode ser, sim, mais bem... Bem, as conclusões, né? Os instrumentos dessa pedagogia da alternância no campo tornam o ensino de geografia mais relevante para os estudantes, tá? Que, como ressaltei, o próprio plano de estudo, as observações. Então, esses conteúdos discutidos em sala de aula são vivenciados por eles nas suas comunidades, tá? Então, por exemplo, as questões relacionadas ao acesso à terra no estado, né, o avanço da fronteira agrícola no cerrado, principalmente, né, as alterações na paisagem local, o desmatamento, sua relação com esse microclima local, expansão latifundiária na região. Então a geografia ela fornece subsídios aí para o estudo dos problemas, né? Então, uso de mapas, né, temáticos, elaboração mesmo desses mapas, né, buscar treinar nessas, né, identificar as bases cartográficas, né, buscar mapear através dos softwares, como por exemplo QGIS, ArcGIS, identificando e localizando os espaços problemas, né, fazendo um mapa de uso da terra, por exemplo, uso e cobertura do solo, né? Então, identificando as alterações ocorridas nos últimos anos, né? E sua relação com a atual dinâmica do espaço territorial, os estudos do solo, do clima da região, né? A fim de selecionar as culturas mais promissoras, os impactos da tecnologia na agricultura local, os estudos de uso e ocupação da terra na região, dentre outros. Então, tem muitas possibilidades, né, que a geografia ela oferece. Então, algumas problemáticas identificadas, né? Você tem, né, uma baixa quantidade de instituições com ensino voltado para a população rural no estado do Piauí, né? Principalmente na região sul do estado. Então, essas instituições elas se concentram mais na região central, né? E aí, por incrível que pareça, na região sul é onde você tem mais conflitos, né, por terra, né, porque o avanço da fronteira agrícola está posto. Então a estrutura, muitas dessas instituições, como o Estado ele é responsável somente pelo fornecimento dos profissionais, né, a estrutura predial da maioria dessas escolas família agrícola é deficitária, tá? A maioria precisa de reformas estruturais, né? E mais aporte também de tutores, né? E tutoras também, bem como os servidores administrativos e técnicos, tá? Os centros estaduais de educação profissional rural também trabalham com essa pedagogia da alternância no estado, mas que são voltados ao ensino médio e à formação técnica, eles possuem uma melhor infraestrutura porque são geridos diretamente pelo Estado, tá? Então, completamente pelo Estado, certo? Essa modalidade de educação
ela possui espaço para o desenvolvimento no estado do Piauí, tá? No entanto, ela precisa de mais atenção dos gestores responsáveis pela implementação dessa política pública, né, voltada a esse segmento da sociedade, né? Que, enfim, né, essas aqui são parte das referências, tá? Não, não consegui colocar todos aqui, mas trouxe apenas algumas das referências. Enfim, é isso, eu só tenho que agradecer, né? Claro que é importante que reconheçamos que existem algumas. Esse trabalho ele pode ser expandido, né? Pode ser pode ser bem expandido, né? Você pode pensar em muitas possibilidades. A educação do campo, a geografia na educação do campo em si, ela apresenta muitas possibilidades, né? De você pensar em fazer uma pesquisa, né, trabalhando diretamente com uma escola agrícola, e existem muitas possibilidades de você fazer um treinamento, né, para esses alunos dessas escolas, né? Já pensou você trazer um pouco da cartografia de hoje, né, da produção de mapas através de softwares modernos, né? Trazer esse treinamento, né, e mapear essas comunidades, né, essas terras, fazer um mapa de localização dessas comunidades, né? Seria muito interessante, né, para esses estudantes, né, que vivem nessas comunidades, né? Seria muito, dialogaria muito com a sua realidade. Assim como você também trazer estudos relacionados à questão do desmatamento, as alterações no microclima, né, no clima local, os impactos disso nas produções, na produção das culturas, né? Assim como também você fazer um mapeamento de solos, da importância dos sistemas agroflorestais, né? Seria muito interessante você entrar nessa temática. A geografia ela é capaz sim de proporcionar isso. Trabalhar também com a questão do êxodo rural, né? E a escola agrícola como uma política pública para evitar, que evite, né, ou que diminua esse êxodo rural em direção às cidades, né? Seria também outras temáticas importantes, né? Esse trabalho ele abre essas possibilidades, né, para o desenvolvimento dessas pesquisas, né? Então é isso, pessoal. Só tenho a agradecer.